Os protestos de agricultores estão se espalhando pela Europa. Nesta semana, pelo menos 6 países registraram manifestações. Na França, dezenas de agricultores despejaram terra em frente a uma prefeitura no noroeste do país. Eles exigiam progresso nas negociações com o governo antes de um importante evento agrícola que acontece em Paris. Já no sul do país, estradas foram novamente bloqueadas. Na Espanha, um comboio interrompeu o trânsito ao redor da capital Madrid. Os agricultores se deslocavam em direção ao Ministério da Agricultura para protestar contra a falta de ajuda do governo ao setor. Faixas diziam não à Agenda 2030. Na Grécia, agricultores se reuniram na Praça Central de Atenas e estacionaram tratores em frente ao parlamento contra o aumento dos custos. Uma faixa com um caixão preto preso na frente de uma máquina agrícola dizia: a pecuária morreu hoje. Na Polônia, agricultores protestaram contra as medidas da União Europeia para combater as alterações climáticas e a importação de produtos ucranianos. E outro país que também aderiu ao movimento foi a República Tcheca. Lá, mais manifestantes também foram às ruas e eles, pelo menos, protestavam contra altos custos de produção. Agora já são pelo menos 17 países da Europa realizando protestos neste ano. Os agricultores reclamam de altos custos, retiradas de subsídios, entrada de produtos importados na Europa e as restrições impostas ao agro para atingir as metas climáticas do bloco, que fazem parte do Acordo Verde Europeu. Um levantamento realizado pelo Hora H do Agro indica que pelo menos 17 países da Europa já realizaram protestos neste ano. Vale lembrar, os agricultores reclamam de altos custos de produção, de retirada de subsídios, de entrada de produtos importados na Europa e de restrições impostas ao agro para atingir as metas climáticas do bloco, que faz parte do Acordo Verde Europeu. Um grupo de especialistas considerados conselheiros do governo sugeriu nesta semana que a Dinamarca crie uma taxação sobre as fazendas para que as metas climáticas estabelecidas pelo país sejam alcançadas. Na prática, essa proposta cria um imposto sobre o carbono e taxa a produção agrícola em até 750 coroas, o equivalente a cerca de R$ 538 por tonelada equivalente de CO2 emitido. O país tem o objetivo de cortar as emissões de gases no setor agrícola entre 55% a 65% até 2030. Uma reportagem da agência de notícias Reuters revela que se essa taxação entrar em vigor, a produção agrícola da Dinamarca poderia cair entre 6% e 15%. E a criação de bovinos e suínos teria uma queda de cerca de 20%. Com isso, a Dinamarca seria o primeiro país do mundo a criar esse tipo de imposto. A proposta ocorre em um momento em que agricultores de diversos países da Europa protestam há mais de um mês contra, por exemplo, a imposição de regras ambientais que estão inviabilizando a atividade. Para tratar deste assunto, a gente recebe agora o cientista político Christian Lobauer. Christian, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Obrigado, prazer estar com você, Kelly. Obrigada. A gente começa te perguntando sobre essa proposta da Dinamarca, né, que quer criar uma taxa sobre a emissão de carbonos que incida sobre as fazendas que produzem comida. Essa proposta vai virar uma realidade, na sua opinião? É muito surpreendente essa decisão na Dinamarca, justamente nesse momento em que você, na reportagem, fez, na introdução, a demonstração aí da indignação de 17 países de todo o setor agrícola europeu em torno justamente de medidas como essa, que a Dinamarca como se estivesse dobrando a aposta, né? E dando mais um passo, consolidando um imposto verde e fazendo com que a produção agropecuária fique ainda mais cara e que vá para um caminho de inviabilização. Então, assim, é muito surpreendente para mim ver a Dinamarca, embora seja um país menor, ela tem metade do seu território com produção agrícola e é uma das maiores produtoras de suínos do continente. Tem uma tradição grande de competência, de qualidade. E, evidentemente, que os dinamarqueses também sofrem de todos esses problemas, principalmente estão indignados com essa agenda do Green Deal, que é essa agenda que, muito além dos subsídios, quer taxar os produtores e reduzir a produção, isso que eu acho mais impressionante, reduzir a produção
achando que com a redução da produção você pode responder a uma agenda climática, que é um contrassenso, né? É realmente essa sensação de ser um contrassenso é o que está mobilizando essas milhares de pessoas lá na Europa a se manifestarem contra, entre outros temas, o excesso da agenda ambiental que pode sim inviabilizar a produção agropecuária em diferentes regiões do mundo. Qual vai ser o freio neste tema, se é que vai existir? Porque de um lado a gente tem manifestações enormes se avolumando, se espalhando por diversos países, mas de outro, as propostas na mesma direção, ou de vilanizar a produção, ou de cobrar mais impostos, continuam a bater na porta. Como é que vai ficar, hein, Christian? Eu acho que o freio, a palavra é boa, o freio vai ser e está sendo político. Você observar os resultados de algumas eleições recentes, veja a Holanda, veja a Itália já foi, a Hungria já foi, a Polônia já foi, agora a Holanda. A Alemanha está tendo eleições regionais com reversão de partidos políticos que têm aversão a essa agenda, que é uma agenda absolutamente dogmática. Está acontecendo. A União Europeia vai ter também, nas comissões, né, no Parlamento Europeu vai ter eleições em 2024 e também nós vamos ver uma reversão de posições nas políticas agrícolas. E as reações da comissão, nas palavras da presidente von Leyen, já são uma demonstração de que eles perceberam que esticaram demais a corda. Agora, a decisão dinamarquesa é nacional, né? Então essa questão europeia é sempre muito tricky, né? Muito cheia de segredos, porque as decisões... A União Europeia é uma instituição híbrida, ela tem decisões de política agrícola que são europeias, mas há decisões também nacionais, elas convivem simultaneamente. Então, o freio está vindo politicamente. Assim, na própria Dinamarca, na próxima oportunidade, as forças políticas partidárias que forem defender o que os agricultores estão querendo defender, que é continuar produzindo dentro de condições favoráveis, seja manter os preços dos alimentos em ordem, tanto como os preços da energia em ordem, porque, se me permite, o grande desafio aqui europeu é o seguinte: aumento de preço de alimento e aumento de preço de energia. É uma fórmula dramática para o desenvolvimento e para a estabilidade social europeia. E parece que existe uma desconexão entre as duas coisas, né? A gente tem, desculpe me lembrar de um livro importante, eu até guardei aqui para mostrar para todo mundo aqui, que chama-se a Marcha da Insensatez, que é uma historiadora e jornalista americana, que escreveu esse livro, que diz o seguinte: ela vem desde Troia até a Guerra do Vietnã. Ela mostra como que é curioso ver como na história humana da civilização os governos costumam tomar decisões erradas que levam a consequências desastrosas, consequências que vão contra o seu próprio interesse. E é muito comum isso acontecer na história da civilização. E mais uma vez a gente está vendo isso. São decisões que vão contra o interesse do Estado, seja europeu ou os Estados nacionais, porque são tomadas por decisões mesquinhas, muitas vezes de interesse pessoal e muitas vezes de interesse oportunista. E é exatamente o que está acontecendo de novo no século XXI. O resultado em países democráticos, porque ela trata da insensatez, né, da coisa tirana, ela tira a decisão tirana, porque não tem como rebater. Mas em democracias como as europeias, você vai ver a reação na política. Vai vir, como já está vindo, uma reação de confronto a esse dogmatismo, essa ideologia que tomou conta da agenda europeia. Interessantíssimos pontos que você traz sobre a política ser uma das respostas e também essa menção à marcha da insensatez, essas decisões equivocadas que geram efeitos colaterais enormes. O ponto neste momento, Christian, a gente está vendo 17 países já com manifestações, são meses em que agricultores estão indo às ruas, pegando seus tratores, deixando as suas propriedades e dizendo: basta, não dá, atingimos o nosso limite. Como é que essa história vai acabar? Porque ou de um lado os agricultores vão cansar de ir às ruas e deixar suas propriedades porque eles têm contas para pagar e aí essa agenda se fortalece, ou de outro lado vai haver sim uma sensibilização e uma revisão das políticas agrícolas ou dessas ideias de exagero na pauta ambiental que está prejudicando em muitos casos a produção de comida. Eu acho que esse confronto de posições, que são muito maior do que só da agricultura, mas esse confronto ele continuará durante um bom tempo. Ele
política, mas na esfera política ele também vai continuar, porque o debate sobre mudança climática não vai acabar. Sim. E, ao mesmo tempo, ninguém vai enterrar o interesse de uma classe tão relevante como é a agrícola para os europeus e para o mundo de uma hora para outra. Eu tendo a achar que no curto e no médio prazo deve acontecer o que já aconteceu em outras passagens dos últimos anos. Por exemplo, os parlamentos europeus decidem banir os neonicotinoides, né, que são um grupo químico que serve como produtos de defesa vegetal na França. Depois de um ano, todos os produtores de beterraba e mais alguns outros produtores franceses vão desesperados à União Europeia dizer que a produtividade da beterraba caiu 30%. A União Europeia, então, por sua vez, retira a decisão e pede uma avaliação posterior. Então, é um jogo de empurra e de puxa, né? Que fica implementada e depois ela é retirada. Agora já aconteceu. A União Europeia acabou de tomar uma decisão que vai rever a ideia de expansão dos territórios agrícolas que têm que ser regenerados, porque era 4%, agora eles estão pedindo que seja mais, e vão manter alguns subsídios. Veja, o que os europeus estão pedindo é muito mais do que manter os subsídios de combustível ou de peças, equipamentos. Eles estão pedindo para não se colocar mais barreiras, porque eles estão dizendo o seguinte: nem com subsídio eu estou aguentando. Né? O subsídio, por sua vez, vai cair nos próximos anos. A Europa não vai ter caixa para manter isso. Mas, pelo menos, não vai impor, provavelmente, algumas medidas que estavam aí no Green Deal, que tinham sido... estavam para ser implementadas nas próximas semanas e que foram revertidas justamente por esse fenômeno de manifestação que a gente está vendo agora. É um fenômeno mesmo, e aqui no Brasil, Christian, eu vejo a simpatia do agro brasileiro a essa mobilização, porque há um exemplo, né, de união, de força, de tenacidade num movimento que já dura semanas. À medida que os europeus vão ganhar um fôlego extra nessa agenda verde, como você disse, nessas pressões adicionais que poderiam vir, há algum efeito colateral aqui no Brasil? Essa conta pode ser aumentada, dobrada sobre os países que enviam produtos para lá, como é o caso do Brasil? É muito interessante isso que você está perguntando, porque a gente tem lido vários artigos, comentaristas, associando o que está acontecendo lá com o que pode acontecer aqui e quais são os nossos interesses a favor e contra. Eu acho o seguinte: quando se fala de União Europeia e Mercosul, o acordo birregional de comércio e tal, essa agenda europeia, as manifestações todas, estão muito distantes do acordo. Eu vou arriscar dizer aqui que 90% dos agricultores europeus sequer sabem que acordo é esse, certo? A gente tenta centralizar a conversa para a nossa perspectiva. Então, assim, não tem nada a ver com o acordo União Europeia-Mercosul e, assim, o interesse europeu é com a situação interna. Agora, o que interessa isso para a agricultura brasileira? Eles estão defendendo o protecionismo? Continuarão defendendo. Isso para nós é ruim? É. Mas não é assim horroroso, porque a gente já convive com isso há décadas. E nós temos um comércio pujante com os europeus. E o que a gente exporta para eles, em grande parte, não é muito afetado por esse protecionismo. A gente já convive com o protecionismo deles e exporta muito para lá. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito ruim é o seguinte: embora a gente esteja alinhado com a manifestação do ponto de vista da união da agricultura para impor uma agenda política, essa agenda europeia não interessa que seja exportada para o Brasil. Essas medidas que o Green Deal divulga e todo esse perfil que os europeus querem fazer da agricultura europeia não se aplica ao país e não interessa ao Brasil. Nós somos uma outra agricultura, um outro perfil agrícola, um outro modelo de produção, outros produtos, outro modelo de tecnologia, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que eu temo muito é que, à medida que a Europa, do ponto de vista institucional, empurra essa agenda do Green Deal, a gente queira implementar as mesmas coisas aqui. E isso já meio que vem acontecendo de forma ainda que subliminar, e acho muito preocupante. Não se aplica, longe de se aplicar à nossa agricultura, à agricultura americana, à agricultura australiana, e assim por diante. Christian Lobauer, um prazer ter você conosco, abrindo a edição de hoje, comentando essa ideia da Dinamarca de criar um imposto de carbono que incida sobre as fazendas e mais, avaliando todo esse grande fenômeno, né, das manifestações. Já atingem 17 países na Europa e que tem uma pauta que importa demais para a gente aqui também, que é essa Agenda 2030. Espero que você volte mais vezes. Muito obrigada pela companhia. Obrigado, eu que te agradeço. Obrigada, Christian.